Olá, eu sou Dora Kramer e esses são os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E agora a gente começa a nossa conversa de todas as semanas no nosso videocast Não é Bem Assim. O tema de hoje, olha, pode ser vários. Ele pode ser Lula, direita, moderação, ele pode ter vários nomes. Mas por que a gente escolheu? Porque por coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o presidente Lula, que vinha numa toada muito agressiva, muito ressentida, e aí caiu nas pesquisas por causa disso. Resolveu dar um cavalo de pau nesse discurso. Super moderado, ele fez ontem, terça-feira, hoje é quarta, né, que estamos gravando, ele fez um café da manhã com jornalistas, foi perguntado sobre vários assuntos e sobre todos ele moderou. Ele foi moderado em relação a Roberto Campos, não fez queixas. Gente, ele chamava o homem de esse cidadão. Ele foi moderado em relação ao Sérgio Moro. Não quis falar nada. Sobre Venezuela, não falou uma bobagem, saudou o movimento da oposição ao Maduro, inclusive. Sobre o Congresso, gente, tudo às mil maravilhas. Vão derrubar veto? Meu, é do jogo, tá tudo certo. E o outro movimento, quer dizer, ele faz isso, quer dizer, tem a questão da popularidade, mas também tem o outro lado, que é o adversário, é a direita, que se movimenta, que cresce e que também, isso vamos discutir aqui, faz uma moderação de discurso, sai daquela coisa amalucada de Bolsonaro. Então, para você participar, assistir toda essa conversa, vai ficando por aí, porque o programa vai começar. Aproveita e já vai dando like, hein? Vamos lá, começamos por onde? Começamos pelo Lula. Quem quer começar pelo Lula? Porque vocês assistiram, viram a moderada, a calibrada, o Lula, como se convencionou chamar isso de Lulinha Paz e Amor, né? Com a referência àquela mudança que ele fez em 2002 para ganhar a eleição. Ontem foi feriado aqui no Rio de Janeiro. Dia de São Jorge, dia de São padroeiro do estado, não confunda com o padroeiro da cidade, que é São Sebastião. Sim, na verdade é Ogum, né? Nas religiões afro-brasileiras, sei lá. Afro-brasileiras. Mas enfim, porque era feriado, todo mundo viu a entrevista, não tinha mais o que fazer em casa e tal, não havia compromisso, se ligava, as pessoas estavam passeando no Rio de Janeiro, hein? No Brasil inteiro não, ao contrário. Então eu vi a entrevista. O Lula me lembrou muito o Lula de 2002, Lulinha, Paz e Amor, aquele que ganhou a eleição do Serra em 2002. Depois de ter perdido 3, fazendo outro Lula. Ele perdeu 3 porque era o raivoso, era o vingativo, era o ressentido, era o injustiçado, defendendo sindicatos e a ala mais à esquerda da Igreja Católica e tal. Aí um belo dia, em 2002, é para ganhar. Desde logo chamou o Zé Alencar para ser candidato a vice na chapa dele, do PL, se lembram? O PL de então, ainda então presidido pelo Valdemar Costa Neto, que é uma coisa muito interessante da gente pensar. E daí ganhou aquela eleição, pronto. E teve lá seu desempenho muito amparado no PT raiz, com o Zé Dirceu e com o Palocci e tal, naquele primeiro movimento de governo, e aos poucos abriu um pouquinho, não é? Quando resolveu abrir para o MDB, um pouco do governo dele lá, ainda no primeiro mandato. Mas agora, ele foi eleito, não foi pelo PT, não tem mais o PT raiz, não existe mais o Zé Dirceu, apesar de aparecer de vez em quando, funcionando como entidade importante no governo. Então ele está agora buscando o quê? Reconstruir a sua liderança nacional, eu acho. Viu que alguma coisa não está funcionando. E o que não está funcionando é tudo. Não só pelas pesquisas, mas pela percepção diária de cada um de nós. Quer dizer, o governo não está entregando aquilo que era a expectativa de quando ele foi eleito. Ele foi eleito em grande parte contra o Bolsonaro, é certo, mas também perdeu muito voto contra Lula, porque era o ladrão, né? Então, empatou o jogo. Depois a gente comenta um pouquinho o que está escrito na Biografia do Abismo, um livro que analisa essas coisas todas, muito interessante. E aí, quem é que vai? Você acha o que... Falando de Lula, vamos ver, né? pelo lado da direita, o que tem acontecido à direita. Você teve uma pesquisa em que
4 governadores mostraram assim, uma extraordinária avaliação pela opinião pública, né? O governador do Paraná, o Ratinho Júnior, o Zema, de Minas Gerais, o Caiado, de Goiás, e também o Tarcísio Freitas, de São Paulo. Né? Então, a direita, eles mesmos falaram que vão agir organizadamente, fazer uma espécie de frente. Você teve a manifestação do Bolsonaro aqui no feriado, né? No domingo, foi no domingo aqui no Rio de Janeiro, foi um fato político. O que você vê é a direita se organizando. Ele já vai marcar outro, Marcelo, desculpe, em Joinville, mais um no Nordeste e outro em Brasília. Dos grandes atos, fora engraçado, o que ele vai toda hora para a cidade. Tem cara de comício, mas diz que não é comício, né? Então, é igual cara de comício, rabo de comício. Isso, rabo de porco, focinho de porco, pata de porco, mas não é porco. É comício. Ele está fazendo uma série de comícios. A agenda dele é muito específica, né? Que é uma agenda de autoanistia, em que ele usa lá os condenados do 8 de janeiro e tal, para, na verdade, defender a sua própria anistia. Enfim, ali eu acho que ali tem uma extrema-direita. Já Tarcísio, Caiado, o próprio Zema, tal, eles estão um pouco se deslocando, um pouco para o centro, mas também a direita está se organizando. A esquerda, como o Márcio mostrou muito bem, ela está, no máximo, fazendo uma autocrítica, né, pelo Lula, né, mandando o Alckmin levantar o traseiro gordo dele e agir mais rápido, dizendo para o Haddad ler menos. Né? E os conselhos do Lula são muito bons, né? São muito importantes para a juventude. Tá? Para o Haddad parar de ler livro e debater mais negociar mais com os congressistas. Agora, o que a esquerda... Isso é imobilismo, na verdade. O que a Dora falou na introdução do programa é uma reação. O Lula está tentando comandar uma reação contra o imobilismo da esquerda, que não tem agenda, não tem pauta. Já a direita, mal ou bem, tem pauta, tem agenda. Eu posso não concordar, mas tem pauta. Marcelo, não tem personagem, que o personagem à esquerda é só o Lula. E a direita, você acabou de citar 4 governadores e por aí tem mais gente. E os caras andando, botando o pé na estrada, né? Com antecedência. Tanto tem falta de gente que a Janja se autodenomina articuladora política do governo. E não faz nada. Que a gente saiba. A gente não sabe, né? Mas eu acho que tem aí um fato que a gente está até debatendo aqui na reunião de pauta, é a coisa E o centro, como é que fica nisso, né? Quer dizer, essa história... O centro aparece nessa conversa de uma maneira bastante expressiva, na medida que a gente começa a falar que a direita está se caminhando para o centro, a esquerda está se temperando para o centro. Então o centro passa a ser um atrativo, né? E claramente foi a diferença que deu a vitória para o Lula. Foi o centro-esquerda se descarregou no Lula, no antibolsonarismo, na vitória das últimas eleições. Né? E a direita também, observando esse fato, está também gerando essa temperança, está se temperando para ficar mais palatável e poder também tentar buscar esses votos. Então, e o elemento de centro que a gente sempre fala, não, quem é que vai acontecer? Quem é esse Messias? Quem é esse nome que vai polarizar isso? Eu acho que cada vez fica mais claro que o que vai acontecer, assim como aconteceu no último governo de centro que a gente teve, foi Fernando Henrique, né? De uma maneira, teve o Temer um tempinho, né? Mas não era exatamente essa situação, não foi eleito com essa formulação, nem com essa orquestração. Mas a do Fernando Henrique foi orquestrado exatamente o centro, tanto que o Marco Maciel era um vice, quer dizer, foi uma orquestração de centro-esquerda ou centro-direita, como queira classificar, né? E que fez, então, você conseguir ter, inclusive, uma vitória bastante expressiva naquela época. 2 vitórias bastante expressivas. Em primeiro turno. Em primeiro turno. Lógico que tinha por trás, como a gente gosta de falar, uma política pública de sucesso, que era o Real, que impulsionou isso tudo e que deu muito capital político para se fazer diversas outras coisas. A gente olha o Lula agora tentando recuperar o discurso paz e amor que ele teve lá no início do governo, mas no início do governo dele de 2020 2023, ele tinha bandeiras políticas, ele tinha um projeto de distribuição de renda, ele tinha um projeto a executar.
que executado hoje já faz parte do arcabouço de políticas públicas que como deu certo, que é o Bolsa Família, né, ele toca em frente. Mas isso não lhe dá mais, como ele está percebendo, esses créditos todos. Ele não traz a popularidade que ele imaginava que traria, porque ele está desde o início do governo só fazendo rememorações, só lembrando do que já fez. E esqueceu que o país mudou, né? Que o país hoje tem outros problemas, né? O problema da segurança pública naquela época de 2022 não era, já se desenhava, mas não estava na situação que está hoje, né? E aí você vê o atraso do próprio governo, que você vê que ele está a reboque. Agora está o Lewandowski tentando competir com o Congresso, a notícia de ontem, né? Tentando entrar nesse assunto. Então, não existe um plano, né? Que pudesse fazer esse Lulinha Paz e Amor ter uma consequência. Ele só é paz e amor, ele só deixa de ser um problema, não é mais a imprensa, como ele disse na entrevista. Não, a imprensa não, a gente é que faz as manchetes, por isso que eu tenho que ser cuidadoso. Então, ele resolveu ouvir, né, as críticas que estavam sendo feitas, que ele estava sendo bastante imprudente nas coisas que ele falava, né? E eu acho que essa temperança só, sem ter um plano, sem ter o que vai fazer, não vai dar consistência para um governante, porque uma coisa é você ser candidato, outra coisa é ser presidente. Ele está aí focando na questão, que o diagnóstico que ele fez, que era da comunicação. E muita gente já está concordando que a questão não é de comunicação, é do o que você vai comunicar, portanto, o que o Pedro Paulo falou, agenda. Que agenda é essa? A comunicação é instrumento, não é objetivo de nada, é apenas para as pessoas ficarem sabendo e aderirem ou não, se bem feita. O cuidado que precisa ter, estão no governo. Há um governo liderado pelo presidente Lula. Esse governo tem origem na esquerda, mas não foi eleito pela esquerda. Então tem uma opção de gradações. E o principal delas é a segurança hoje na percepção de todo mundo. Por quê? Porque a economia vai se aguentando. Mas eles estão quase caindo na tentação de vulnerar a economia. A esquerda. Pode gasto, claro. A economia brasileira não está saudável macroeconomicamente. Por quê? Porque está com a perspectiva de aumentar gastos públicos. Ontem ele falou que vai aumentar o salário dos funcionários públicos mais uma vez. Eu não sei se ganham pouco, ninguém ganha bem no mundo. E também prometer aumento para o pessoal que está em greve na educação. E por aí afora vai uma porção de coisa. Então tem que ter cuidado. O ministro da Fazenda dele, que é o ministro Haddad, até surpreendentemente um excepcional ministro sem ser economista, nem sei ser economista, mas foi ministro da Educação, foi professor a vida inteira, foi prefeito de São Paulo e tal, recomendou 10 livros, você se lembra desse episódio? Ele recomendou 10 livros ao Lula, ou a quem quisesse segui-lo. E o Lula ontem menospreza essa coisa importante, meio como piada, como, enfim, anedota, né, se você preferir, sobre os livros, vai lá conversar com ele, mas de uma certa forma traindo o menosprezo pela seriedade das questões da Fazenda, porque o outro é o ministro da Fazenda. Ele não pode ser desmoralizado quando briga para não ter a continuidade do PERSE, por exemplo. E outras mas foi lá e respondeu, fez um acordo e conseguiu a aprovação do PERSE. Esse é o muito fato. Bem. Foi lá, conseguiu a prorrogação do PERSE até não sei que data, com certas condicionantes, estava a custar um dinheirão, mas ok, passou no Congresso. O que passa no Congresso passou, virou lei e pronto. E como bem disse o Lula, no momento paz e amor, se derrubarem meu veto, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Assim também as outras questões todas, as que envolvem a disputa entre os poderes com o Supremo Tribunal Federal, essa coisa toda, faz parte do nosso momento de busca de uma solução mais definitiva para a situação de transição que nós estamos vivendo. Né? Não se sabe quem vai empolgar a direita na ausência do candidato Bolsonaro em 2026. Não se sabe exatamente qual vai ser a perspectiva na esquerda, se vão aparecer outros líderes ou não. E o tal do centro, que é chamado centro, vai com certeza ser composto cada vez mais de franjas que migrem dos extremos para posições ponderadas e equilibradas. Como alguém falou aqui como atrativo, acho que foi Pedro Paulo, sendo como se funcionasse como um imã, isso, Márcio, né? E aí você acaba formando um outro centro, um novo centro, é isso, Marcelo? O que não é aquele que perdeu em 18, em 22. Não, é outro. O que a gente chama de centro é uma maioria do eleitorado que não se identifica nem com a extrema esquerda, nem com a extrema direita.
ele fica ali no meio, meio que, não é amorfo, não, mas na verdade, seria um equilíbrio em função do momento do país, da pauta, das necessidades. Ele intui mais ou menos para onde vai, né, o seu voto. O voto é em função da situação, do que o país está vivendo. Quer dizer, então, a minha interpretação, assim, esse pessoal votou não a favor do Lula nas últimas eleições, votou contra o Bolsonaro, contra a eleição do Bolsonaro. E provavelmente, se você tiver aí, eu vejo, né, um outro candidato, eu estou achando o seguinte, está havendo um descolamento entre a extrema-direita e a direita. Entendeu? As pessoas existe a direita conservadora, que é distinta da direita reacionária, que é a extrema-direita. E esse pessoal conservador são esses governadores, essas pessoas que a gente citou, seria isso? Deixando isolado. Muita gente, por exemplo, o próprio Tarcísio de Freitas teve lá no comício de São Paulo, mas ele não veio ao comício do Rio de Janeiro. Nem ele, nem o Zema, nem o Caiado. E o Caiado. Não vieram. Foi só o governador de Santa Catarina e o governador do Rio de Janeiro, né? Estava fazendo as honras da casa. Então, há uma intenção clara desses nomes aí de migrarem, ocuparem o espaço do centro. Ocuparem o espaço do centro. Porque podemos dizer, existe centro-esquerda, existe centro-direita, mas são coisas que mudam. Um camarada que votou em 22 pela centro-esquerda, ele provavelmente votará nas próximas eleições na centro-direita. Ele está ali num ambiente em que dá para transitar, e que não é só elimina o extremo. Exatamente. Ele isola o extremo. O extremo, ele sabe que não interessa. E sabendo sempre que não existe previsibilidade nessas questões. Muito menos espelho, retrovisor. Foi assim, então vai se repetir. Aconteceu aquilo, vai ter de novo. Que é um pensamento primário. Não é assim. Quer dizer, o que vai acontecer depois... Quer dizer, como é que você poderia imaginar que o Lula seria reeleito depois do Mensalão? E como o Lula conseguiria eleger a Dilma Rousseff? E como a Dilma Rousseff foi reeleita naquele momento, 2014? Como é possível? Como o Lula foi candidato e se elegeu. Você está olhando para trás, não tem que olhar para trás, tem que ver o que acontece no momento em que as eleições se realizam. No momento em que a opinião pública se mobiliza por razões fortes para um lado ou para o outro. Não é? E não se mobiliza só nas pesquisas, não se mobiliza dentro de casa. O principal valor é a família, é o núcleo familiar. As pessoas discutem política em casa, mesmo que não se excedam, não é? O que a minha mulher pensa. Os americanos usam muito isso, né? Uma coisa assim. I asked my wife and she said. Mas agora também no grupo do Zap, né? Que também é familiar. É a mesma coisa, são os amigos, é uma família estendida. Então é ali que está a tendência, você tem que captar ali o que está acontecendo nas famílias. Tá certo? Então hoje, o Pedro Paulo acabou de mencionar, o principal assunto é segurança. Mas... E por isso, até o ministro Lewandowski veio dizer que agora vai reconstituir, fazer a segurança precisa de um SUS. Um SUS é o seguinte, é botar a segurança na Constituição, no resumo da história. Como é a saúde. Saúde tem um destaque compulsório de verba do orçamento. Esse é o SUS. Então ele está agora falando isso porque, como resposta às pesquisas que foram apuradas, em que a segurança é a principal preocupação das famílias, dos indivíduos traduzindo nas famílias. E as outras são a importância que se dá à questão do aborto, né? A questão de tratamento de costumes no geral. Relação a drogas. Drogas e tal, enfim, com as suas várias nuances, aí está bem. Mas o Lula querer recuperar, e mais, o Lula gosta de falar de economia. O Bolsonaro não falava de economia, entregava para o posto Ipiranga. Não dava palpite. Quem é o nome do presidente do Banco Central? Nem sabia, vai ver. E era o mesmo Roberto Campos, está entendendo? Que foi tão nomeado como inimigo pelo Lula nos primeiros movimentos. Agora são amigos, claro, porque deu certo. Porque a política do juros, sei lá, uma coisa macroeconômica é complexa, né? Está em discussão agora nos Estados Unidos. Enfim, o Banco Central americano adiou a redução dos juros em função dos indicadores de inflação que não são os mesmos que os daqui.
Então, Agora, Márcio, por mais que a gente não possa fazer essas previsões assim chapadas, né? Pegando o dia de ontem, projetando para o dia de amanhã, porque tem no meio disso as circunstâncias, né? E política é circunstância, porque política é gente, é comportamento, enfim. São valores, mas mesmo assim, eu acho que dá para a gente conversar, porque inclusive essa nossa função, dar uma projetada nesse cenário que a gente está vendo, nós estamos captando aqui essa movimentação, ainda é uma coisa, acho que a gente está captando de uma maneira até bem legal e bastante antecipada, né? Isso que Pedro Paulo chama de atrativo para o centro, essa mudança de comportamento, o avanço da direita, digamos, civilizada, conservadora e não reacionária, melhor assim? Sim. Como é que será que dá para a gente conversar numa projeção do cenário eleitoral? Acho que talvez primeiro na municipal e depois na... A eleição municipal, a gente já conversou sobre isso aqui, ela esse ano tem uma importância assim, até maior que dos outros anos, porque ela vai ser uma espécie de prévia, vai ser uma espécie de consulta, né, a população sobre o governo federal, eu acho que, quase que um referendo, né? O que se falou aqui, política é gente, política é família, eu acho. Eu acho que as pessoas estão meio de saco cheio, né? E na questão da família no Brasil realmente é importante de ver a própria família polarizada, dividida, cindida. Então, quando aparece um nome, né, que seja de centro, né, que não seja identificado claramente ou com Bolsonaro ou com Lula, e que tenha um discurso mais ou menos convergente, né, que as famílias possam almoçar em paz no domingo, sem brigar, né, discutindo outros assuntos, assim, futebol e coisa, sem um deixar de falar com o outro, ficar com raiva, eu acho que é o que a gente vai ver nessas eleições municipais. Você acha que agora é o que vai prevalecer, esse tipo de perfil? Vai ter que fazer. Sérias dúvidas. Por quê? Porque não, sérias dúvidas. Vamos lá na séria dúvida, porque essa que é boa. Eu acho que a sério. questão que o Marcelo falou de ser publicitário em relação ao governo federal, eu não acredito muito nisso. Eu acho que os problemas são pedestres, os problemas são do dia a dia nas cidades. As pessoas sabem que o prefeito, como o Márcio falou, ele não atribui a questão da educação ao pastor, atribui a questão da educação ao prefeito, né? E assim, diversas outras questões que estão dentro do ambiente da prefeitura. Quer dizer, é o ambiente em que a política se aproxima mais do cidadão, em que o cidadão sente mais diretamente os efeitos da política. E eu acho que nisso faz com que as eleições sejam muito fora do âmbito nacional. Ela não tem esse reflexo, ela tem um reflexo local. Tentar importar, como já vi, tanto a direita quanto a esquerda, falar, não, nós temos que polarizar a eleição, a gente sabe que não é bem assim, porque, na realidade, as composições nas prefeituras são as mais esdrúxulas possíveis. Elas não têm esse feitio de estar, esse direita e esquerda se misturam. Né, se mistura com a maior facilidade. Então, eu acho que aí, se você tomar o resultado disso como um plebiscito em relação ao governo, é uma leitura, na minha visão, uma leitura torta. Não é com os dois olhos. Eu acho que eu posso estar enganado. Eu acho que eu posso estar enganado. Não, você acha que... Não, mas de repente isso pode acontecer nas grandes cidades, num São Paulo, por exemplo... E não acontecer na maioria. Tem 3 tipos de cidade. As cidades de menos de 50 mil habitantes, aquelas entre 50 e 500 mil e aquelas que têm mais de 500 mil habitantes. A pesquisa do IPEC, que foi divulgada semana passada, mostra isso com muita clareza. Sempre as questões do dia a dia são mais importantes que as questões ideológicas e mesmo de costumes. Quer dizer, buraco na rua. As 3. As 3. Buraco na rua, o asfalto funcionando e tal. Mas nas questões ideológicas, aparece com muito mais nitidez nas cidades de mais de 500 mil habitantes, que são uma grande parte do eleitorado, mas não são a totalidade do eleitorado. Então eu acho que o que tem que fazer é uma coisa nova. Depois do resultado das eleições municipais, os inúmeros novos institutos de pesquisa com novas técnicas que estão sendo usadas, o Quest, o não sei o quê, o próprio IPEC, que é o sucessor do IBOPE antigo, e tudo, apurar, depois do cara eleito, por que ele foi eleito. Qual foi a motivação do eleitorado ao escolher XPTO? O Eduardo Paes tem uma coisa interessante.
o Crivella foi seu antecessor e, enfim, ele encontrou na retomada uma cidade bastante destruída pelos seus vários aspectos, né? Não só financeiramente, mas na questão dos usos e costumes. Quer dizer, o prefeito Crivella transformou a escala da guarda municipal em 12 por 60. Você trabalhava 12 horas e folgava 60, quando o costume é 12 por 36. Deu um trabalho danado voltar isso para trás agora para o Eduardo Paz. Mas ele cita que o Crivella, ele mesmo teria dito assim, o Eduardo está certo, porque eu governei no Antigo Testamento, Davi contra Golias, e ele está governando no Novo Testamento, dá a face para bater a outra, entendendo? Atura os seus adversários, convive com os contrários, faz isso e tal, aquilo para chegar a bons resultados. É um pouco por aí, a gente tem que apurar depois das eleições o que tem acontecido. Isso é que vai servir de base para a política nacional 2 anos depois. Verdade. Portanto, o que eu falei da projeção não é possível aqui, do seu modo de ver. Antes das eleições é muito difícil. Antes das eleições municipais. Embora as eleições municipais também nunca possam ser vistas como uma antecipação da... Não, talvez assim, nas grandes capitais, agora revendo aqui minha posição, nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, talvez o que eu falei desse caráter de avaliação, onde a polarização vai pegar mais fundo e tal, possa ter esse caráter, né, mais plebiscitário, mas realmente, nas cidades menores, o que conta realmente é o buraco na rua. É o buraco na rua. É o dia a dia. Portanto, Prefeito, cidades pequenas prezam muito as escolas. Tanto que os prefeitos de cidades de menos de 50 mil habitantes mostram as escolas a quem os visita, a quem quer discutir. A escola tem computador para todo mundo, a escola tem comida, tem uniforme. Aqui em Itaguaí, eu me lembro bem do prefeito que tinha lá, na época, isso 30 anos atrás, não havia esse hábito. Foi ele quem criou e inventou o uniforme como parte importante. A prefeitura dava uniforme, sapato e tal coisa para os alunos para eles poderem ir para a aula. E o transporte escolar, porque é uma cidade que vivia em função disso. Quer dizer, Então, nesse aspecto, quando o Lula se modera e, portanto, sai da briga polarizada, da briga com o Bolsonaro, por exemplo, no café ele não citou nenhuma vez o Bolsonaro. Acho que foi a primeira vez que ele não faz nenhuma citação. Ele falou ali durante um longo tempo sem falar. Então, ele está indo num caminho que pode ser proveitoso. É isso? E o Bolsonaro também não falou do Lula no começo, falou do Alexandre de Moraes, pronto. Ele, pessoalmente, não, mas não sei se a conclusão é que ele pode ser vitorioso com essa política, quer dizer, ele vai colher... Eu não chego a vitorioso, vai ter falei ganhos. Caminho certo, vitorioso. Eu acho que o caminho certo é efetivamente executar algum projeto. Eu acho que isso é que vai dar a consistência. Não é o jeitão, né? É o conteúdo. Sem isso vai ficar só no jeitão, só na forma, mexendo na forma e não tendo... Que, na sua opinião, não dará resultado. Eu acho que só mexer na forma não vai dar resultado. Eu acho que não vai, as pessoas não vão sentir. Ao contrário, o que a gente está vendo aí, a nacionalização da economia estava manso, né? Estava tranquilo. Não está mais tanto, porque eles mexeram já no arcabouço, já mostraram que esse arcabouço não é bem aquilo que vinha para o que vinha. Como é que vai resolver as questões de receita? Não perduram, então muitas delas são pontuais. Então, como é que você vai conseguir executar o que está sendo falado sem cortar gasto? Como diz, gasto é investimento, gasto não é gasto é outra coisa. Esses apelidos não resolvem. Acho que é muito sutil para as pessoas entenderem, entendeu? Acho que porque não tem consequência, não existe consequência. Não, você tem uma política de segurança pública estrondosa que todo mundo fica sabendo o que é. Bom, diferente, você tem o que badalar. Você tem uma distribuição de renda, um programa de distribuição de renda que está em curso, como ele teve, e que badalou e que sustentou. Por isso não perdeu a eleição, mesmo tendo mensalão. É verdade. Por isso não perdeu. Porque tinha políticas públicas que sustentavam essa popularidade. Não era discurso só. Então, eu acho que a diferença que a gente tem hoje é que hoje é só discurso. E não leva no... E uma situação com o Congresso muito difícil. Uma situação política muito difícil. Ele nunca viveu isso, ele nunca executou política, nunca trabalhou política nas condições em que está colocado nos 2 mandatos anteriores. Não fez.
Ele administrou crise? Sim, mas não é administração de crise. É construir uma bandeira, um barco, uma direção, dar um rumo. Né? Isso não tem, não terá, porque nós estamos no segundo ano de governo e não apareceu ainda. Então a chance é que isso vai ser feijão com arroz, como dizia lá o Maílson, né? Feijão com arroz, vamos para ver onde que chega. Mas vai ter uma apuração muito grande com o resultado das eleições municipais. Já está passando da hora. Eu participei lá na década de 90 de algumas conversas e discussões sobre se seria oportuno juntar as eleições todas no mesmo momento. Se misturava de prefeito com governador e presidente, até para economizar na justiça. Então, os políticos mais experimentados sempre disseram é fundamental, é muito importante que a eleição de prefeito seja descasada das eleições federais. Porque ali é que você apura como se comportar nas eleições federais. E depois também, se for tudo junto, nunca mais se fala da questão municipal, só fala da questão geral. E assim ficou e assim vai ficar. E assim vai ficar. E as questões gerais, as questões individuais, as pedestres, as mais importantes, as não importantes, 50 mil, 200 mil, 500 mil habitantes, tudo é importante para a gente. Marcelo já está apontando esta caneta. Você já pediu isso. Questão importante é dar o seu like, assinar nosso canal e também compartilhar com os amigos e inimigos. E nós estamos não só aqui todas as quartas-feiras, como também estamos em todas as plataformas que você tem de podcast. Estaremos em novos lugares que ainda não podemos anunciar, mas em breve vai ter surpresa por aí, né? Espero que sim, boas surpresas. Não, espera não, vai ter, pode crer. Olha só, e com isso a gente fica por aqui. Até semana que vem. Uma beijoca, como sempre.